Eu estou mostrando aqui o modelo do neurônio artificial que é usado é, nas redes neurais artificiais, mesmo as profundas, né, no Deep Learning, a maioria das técnicas aí de aprendizagem automática que tem feito muito sucesso recentemente. E ele, basicamente, né, você tem uma entrada, né, que pode vir de outros neurônios artificiais ou do mundo exterior, né, através de sensores. Então você tem várias entradas aí. Essas entradas, né, que você pode, são números reais, né, são números. Cada entrada dessa, ela é multiplicada por um outro número, né, que a gente chama de peso, né, o peso, que é aquilo que na parte de aprendizagem, né, da rede neural artificial ele é alterado, e esse peso, como ele é multiplicado pelo aquele número da entrada, né, ele intensifica, né, esse sinal. Quanto maior o peso, mais você está dando valor para determinada entrada. Então você tem vários pesos aí associados a essas entradas, cada peso multiplica pelo valor da entrada. Esses valores resultantes todos são somados, né, são somados. Essa soma resultante, que é um único número, entra numa outra função, né, que a gente chama de função de ativação. Talvez uma coisa tenha mudado, né, nos últimos anos, a criação de algumas outras funções. A ReLU aí é uma função relativamente nova, né, que tem feito sucesso aí com algumas arquiteturas. Existem várias funções, mas basicamente pega esse resultado da soma, né, e realiza uma transformação, geralmente uma transformação não linear. Eu tenho outros vídeos que falam disso, né? A ideia aqui não é falar nesse vídeo, explicar o que é o neurônio artificial em detalhes, mas mostrar como, né, esse neurônio artificial está longe de representar bem o que já se sabe dos neurônios biológicos, vamos dizer assim. E aí esse sinal de saída, né, esse número de saída é replicado para vários outros neurônios, né, de saída. É enviada, né, essa informação é enviada, é replicada e levada para vários neurônios de saída. O importante é que esse modelo foi criado em 1943 e basicamente é usado sem modificações desde lá, né? Tá aí E se você pega agora, vou mostrar, né, uma ilustração do neurônio biológico. Eu até coloquei de propósito aqui na mesma direção, para mostrar que, se você olhar a grosso modo, né, tem muita coisa que faz sentido. Você tem ali os dendritos, né, que são essas ramificações que permitem com que o neurônio se conecte com vários outros neurônios, né, ou receba vários sinais, né, diferentes. Essas ramificações, elas têm uma coisinha que eu vou mostrar daqui a pouco, que são esses... é chamado de gêmulas em português, ou spines em inglês, são as espinhas, né? Também é outra tradução que eu vi por aí. Então você tem vários outros, os terminais dos outros neurônios que podem se conectar a esses dendritos, né? Nessa região dos dendritos, que são essas ramificações aí, com essas gêmulas, né? Que daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Mas o importante é isso, você tem então essas conexões com os outros neurônios. E aí você tem esses sinais que estão chegando aí, né, de diversos locais do neurônio, desses dendritos, dessas ramificações. Acontece algum tipo de soma também aí, de integração, né, desses sinais. E quando, né, essa integração atinge um limiar, acontece um disparo que a gente chama o fire, né? Aqui esse axônio, né, o axon que está em inglês, ele gera um sinal que vai ser transportado desse corpo aqui, dessa parte onde estão os dendritos do neurônio, vai ser transportado esse sinal até essa outra ponta aqui do neurônio. Então existe realmente uma direção nessa comunicação aí, né? Chega nos dendritos esse sinal e chega lá nos terminais, né, nos axônios. E aí esses axônios, os terminais vão se conectar a outros neurônios, e transmitir esse sinal. Então esse é basicamente o modelo, né, que é usado atualmente. E o que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é um pouco
do que se descobriu desde então, né? E defender aqui que esse modelo de neurônio artificial é muito, muito simplificado demais. E talvez a gente esteja perdendo muita coisa nessa simplificação. E vamos começar aqui, ó. Eu até coloquei, né? O diabo está nos detalhes. Essa sinapse que a gente viu, que eu mostrei agora, e que acontece lá no terminal do axônio, né? Lá para a espinha ali do dendrito, né? Para as gêmulas, né? Na verdade é só uma. Essa de número 3 aqui. É só um dos tipos de sinapses que existe, ou do tipo de conexão, né? Na verdade, pensando aqui em onde ela se conecta. Então aqui você tem uma conexão no A3 aí, que é o quê? Do axônio, né? Lá do finalzinho do axônio, para o dendrito. Acontece que existem outros tipos de configurações aí. O axônio, né, o terminal do axônio pode se conectar lá num outro axônio, não no dendrito. Isso acontece. Pode acontecer aqui a 5 e 6 daquele terminal do axônio se conectar no corpo do neurônio, né, não naquela parte dos dendritos, mas no corpo. Lá no slide anterior, né, aparece o nome, que a gente chama de soma. Ou pode se conectar, né, diretamente em outro terminal de axônio. Reparem nessa imagem aí, né, a conexão como é que tá. E aí a coisa vai ficando mais interessante ainda, que esse terminal do axônio, né, ele pode, na verdade, não estar conectado nem a um outro neurônio, cara. Ele pode estar liberando, daqui a pouco eu vou falar dos neurotransmissores, liberando esses neurotransmissores no material intracelular, fora dos neurônios, cara. E outro, aqui o número 1 que eu deixei por último, que eu acho mais impressionante, é que ele pode estar liberando esses neurotransmissores, que ele está liberando essa informação dele, que seria equivalente à informação, na corrente sanguínea. Então, essa informação está sendo espalhada pelo sangue. E aí tem mais ainda, a coisa fica mais complexa. Aquela conexão, né, do dendrito, né, com o terminal do axônio. Aqui tem uma foto, essa parte de baixo que eu coloquei uma setinha cinza, é uma imagem de um dendrito mesmo, é uma imagem real. E você vê umas setinhas, né, com várias cores, né, verde, azul. Essas cores correspondem a essa parte de cima aqui, que é o formato dessa espinha, ou spine, ou gêmula. Tem formatos diferentes. E dependendo desse formato, é que você vai ter uma conexão ou não com o terminal do axônio. Então esses formatos influenciam também nessa transmissão de informação. E são vários formatos que vocês podem ver aí, né? Aqui, ó, tá vendo? Tô alaranjado aqui, que é o fino e longo. Então você tem um amarelinho, né, que é o mais grosso. Você tem um formato de cogumelo. Então você tem no mesmo axônio, né, no mesmo neurônio, na verdade no axônio, no dendrito, no mesmo neurônio, você tem lá aquelas ramificações que são os dendritos, e nesse dendrito você tem esses lugares aí que seriam uma espécie de soquete ali, né, onde você vai conectar a outro neurônio. E esses soquetes é como se fossem diferentes tipos de soquetes, né? E aí vamos pegar agora, como se estivesse dando um close aqui, onde acontece essa comunicação de um neurônio para outro. Então você tem o axônio, né? Vamos pegar aqui. No axônio, pessoal, lá dentro dele tem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando aquele sinal, que é um sinal elétrico, né, ele atinge um determinado limiar, né, e aquele sinal passa pelo axônio, chega lá no terminalzinho, aquele sinal elétrico, ele vai causar uma abertura aqui no axônio e ele vai liberar esses neurotransmissores. E aqui já começa uma coisa bacana que distancia muito do que a gente faz. É que você tem um sinal elétrico, né, carregando informação, e quando você chega nessa ponta aqui já não é mais um sinal elétrico. Já vira uma comunicação química. Tá? Vocês têm moléculas aí sendo liberadas, né? E esse sinal elétrico ali, então, gera essa liberação desses neurotransmissores, que são moléculas. E aí existem vários tipos de neurotransmissores. Esse neurotransmissor, ele vai atingir um receptor, né? O receptor é no dendrito. Esse receptor é
os spines ali, né? As gêmulas. E existem vários tipos de receptores, né? E dependendo do receptor, ele pode ou não receber esse neurotransmissor. Você pode imaginar isso aí como sendo os neurotransmissores como sendo uma espécie de uma chave, né? E esse receptor aceita determinados tipos de chave. Seria, né, a fechadura ali. E quando, né, o neurotransmissor correto atinge o receptor correto, se abre, é como se abrisse uma porta que permite a entrada de íons, que é os caras importantes aí que entram, potássio, cálcio. Esses íons aí estão carregando uma carga, né, uma carga elétrica, né? E o que acontece é que esses íons fazem, né, com que aconteça uma diferença de potencial elétrico e uma corrente elétrica se forma no neurônio que está recebendo a informação. Então perceberam ali? Você chega através de eletricidade, dispara esses neurotransmissores, que é uma coisa química, né, molecular, e podem abrir essas portas para passar o íon, e aí começa a transmitir eletricidade do outro lado, na outra ponta, né, na outra ponta da conexão. Isso aqui é o que a gente chama de sinapse. Aqui está acontecendo a sinapse, aqui que os neurônios estão se comunicando. Então você tem aí uma outra encrenca, que essa comunicação toda de informação se dá por duas formas bem distintas. E aí esses neurotransmissores, cara, tem vários tipos, estava lendo, tem mais de 200 que os caras já conhecem. Alguns são mais comuns, acontecem, alguns, se vocês repararem aí, são famosos, a dopamina, né? Você tem o nome desses caras aí. E esses neurotransmissores, eles estão ali passeando entre os neurônios, né? E esses caras chegam pelo sangue também. Então você tem uma mistura de informação sendo transmitida localmente com outra que está sendo transmitida mais globalmente, que atinge vários neurônios, atinge a corrente sanguínea. Então você tem essa encrenca toda. E aí naquela parte da soma, né? Lembra que no nosso neurônio artificial tem uma soma que a gente faz, né? Recebendo toda aquela informação que está chegando e soma aquele negócio. Essa soma também na biologia, no neurônio real, é bem mais complicada do que a gente da computação aí, que não estudou a fundo essa parte biológica, acha. Então você tem essa soma, então você tem um sinal que está chegando ali, né, de um neurônio. Então eu coloquei esse roxinho aí, é o neurônio que está recebendo a informação nesse momento. Então eu mostrei com uma setinha aqui o sinal elétrico chegando, ele é transmitido. Isso aqui é uma coisa que eu não falei, mas que é bacana também. Esse axônio, né? Ele tem toda uma estrutura ali para fazer com que esse sinal ele não diminua quando ele sai, né? Quando ele é gerado ali, quando ele dispara. É como se tivesse alguns repetidores que pegam esse sinal e vai fazendo com que ele chegue lá na outra ponta sem perder muito. Agora, nos dendritos, quando aquele sinal chega, logo depois da sinapse ali, esse sinal ele já é um sinal elétrico que ele, dependendo da distância que ele percorre, ele vai diminuindo, ele vai modificando. Então não é como se fosse um númerozinho 50 que chegou ali que vai manter 50 sempre. Não. Dependendo da distância onde acontece a conexão, esse número muda. Muda, né? Mas no axônio não. Esse número ele permanece quase constante ali, graças a essas estruturas aqui, como se fossem repetidores de sinal. Então esse sinal chega ali, né, no outro neurônio, né? Aí vai acontecer aquela mágica ali toda dos neurotransmissores, vai fazer com que isso gere uma diferença de potencial no outro neurônio, né? E aí você tem aí uma coisa bacana, que na sinapse pode acontecer desse sinal, ao invés de ser um sinal que vai ajudar na soma, ele pode ser um sinal que vai atrapalhar na soma. Então ele chama de inibitório. Então, você tem um sinal excitatório e inibitório. Eu coloquei em amarelo aí, só para dizer que essa soma aí é uma soma que está acontecendo entre coisas que estão jogando a soma para cima e outras que estão jogando para baixo. Então, isso na verdade, o modelo que a gente tem artificial nem é tão grave, a gente consegue fazer isso. E às vezes de maneira simples, usando o sinal negativo ali, essas coisas. Mas uma coisa que a gente não faz, não acontece na maioria dos modelos mais comuns, é essa soma temporal. Além de somar o que está chegando nesse momento, pode ser que um mesmo neurônio dispare 2 ou 3 vezes no tempo, um depois da outra, e isso entre na soma também. Então você tem informação, né, do passado chegando ali, né, não um passado remoto, mas um passado imediato. E essa informação está
está contribuindo nessa soma aí, que vai determinar se vai disparar ou não. Eu coloquei aqui o disparo, né? Esse disparo, e aí é o que é bacana. Então você tem alguma coisa acontecendo no espaço, né? Várias coisas chegando, informações chegando de vários neurônios, em diferentes momentos no tempo, e isso está contribuindo para que esse neurônio dispare ou não, para que ele mande essa informação para frente de alguma maneira ou não. Essa informação, na verdade, essa combinação de informações bem complexas que acontece. Então você tem essa soma que acontece aí para disparar o neurônio, que ela acontece ou não depende de informação espacial, de onde está chegando essa informação dos neurônios, né? Como é que essas sinapses estão acontecendo, o que está sendo reforçado ou não, depende dos neurotransmissores que você tem ali sendo ativados, né? Você tem o formato ali da gêmula, né? Das spines, dos dendritos, e você tem esse negócio do tempo também. Tem muita gente já pesquisando, não tanto assim, né? Na verdade, proporcionalmente é bem pouco, mas você tem gente aí tentando criar outros tipos de neurônios e de redes neurais artificiais que usem essas informações da parte biológica ou da neurociência. Você tem as spike neurons aí, né? Que são os neurônios que teria essa questão do disparo, que a gente não tem hoje, né? Esse negócio do disparo, né? Nas redes profundas a gente tem aquelas camadas que acontece tudo ao mesmo tempo, mas esse conceito de disparo acontecendo, né, no tempo, isso, dependendo de vários neurônios, né, e pegando informação, né, num determinado período, né, e essas coisas acontecem não de maneira síncrona, né, como no nosso modelo artificial, né? Você tem uma camada toda, você faz aquelas somas todas ao mesmo tempo, depois passa para frente. Não, essas coisas estão acontecendo cada uma a seu tempo e de uma maneira extremamente complexa. E aí eu deixei esse último aqui, cara, que me deixou mais impressionado ainda, que recentemente os caras estão descobrindo que não são só os neurônios, tem outras células no cérebro, tem as células da glia, as gliais, que eu coloquei aqui do lado direito, e até pouco tempo se pensava que essas células serviam apenas para dar a estrutura do cérebro ali, né? Para alimentar de repente os neurônios, mas que elas não tinham uma função na comunicação em si, né? na transmissão de informação. E tem alguns artigos recentes, eu vi um que aparece essa foto aí, onde os caras argumentam que tem sim uma participação dessas células gliais, né, na transmissão de informação, quer dizer, todo o processo funcional do cérebro, na aprendizagem, né, no desempenho do cérebro nas funções, né, dele, né, no reconhecimento de padrões, nisso tudo, essas células também têm um papel. Então, pessoal, esse vídeo é só para mostrar, né, que esse modelo simplificado que a gente usa em Deep Learning, ele é realmente muito, mas muito longe do modelo biológico, do que a gente já sabe, né, biologicamente. E a área que estuda isso, né, é a neurociência. Então eu vou ter um outro vídeo que eu vou falar de neurociência e de ciências cognitivas. E minha ideia com esse vídeo e o anterior que eu falei da retina humana é despertar o pessoal da visão computacional, né, e da computação para a necessidade de a gente se aproximar mais com o pessoal da neurociência. Porque de repente a gente pode estar aprimorando, a gente pode aprimorar os nossos algoritmos, os nossos modelos, né, inspirado, né, no que esses caras estão descobrindo aí. E eles têm desenvolvido técnicas de imageamento, né, de obter imagens, né, do neurônio, da sinapse, e a coisa tá fervilhando, né? Muita coisa está sendo aprendida aí, o pessoal está descobrindo muita coisa e a gente não tem aproveitado muito. Tem grupos aí de revisão computacional publicando coisas muito bacanas, né? Tem uns artigos bem bacanas de revisão do estado da arte, mostrando novos tipos de neurônios artificiais, novos tipos de redes de neurônios artificiais. E a gente vai precisar disso, né? Porque a Deep Learning acho que vocês estão percebendo aí, né? Tá batendo aí numa parede, né? Que para progredir a gente precisa rupturas nos nossos modelos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.